Olá, eu sou a Simone Magia, sou terapeuta e mestre em Reiki, faço trabalhos não só com baralho cigano e borra do café, bem como benzimento e trabalho também com sistema de corte energético. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou estar fazendo uma leitura para o signo de Gêmeos. O que será que o signo de Gêmeos precisa receber neste momento? Orientações, reflexões, puxãozinho de orelha, porque também tem isso, viu, gente? Às vezes a gente só quer coisa boa, né? Mas nem sempre vem só coisa boa, né? Sempre tem alguns desafios que nós temos que passar e resolver da melhor maneira possível. Então vamos ver o que é que o signo de Gêmeos vai receber. Pensamento positivo aí. Vamos lá. O que é que o baralho cigano revela ao signo de Gêmeos? Temos a torre, temos a criança, temos o rato e temos os lírios. Desculpa, gente. Bom, aqui eu vejo você num momento assim muito particular, no sentido assim de introspecção. Ou seja, o que eu faço nesse momento? O que eu quero alcançar? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Como eu faço para resolver? Será que se eu tomar determinada atitude, eu vou conseguir alcançar a resposta, a solução para aquilo que eu preciso? Ou será que se eu chutar o pau da barraca, eu já resolvo isso na tacada? Como que eu faço? Então, essa carta revela nesse momento para você um momento mesmo seu com você mesmo, com a sua essência, com aquilo que você tem tanta coisa na cabeça, né? Pensando, mas aí você vai ter que separar aquilo que você quer resolver já de antemão e não deixar para trás. E quando a gente deixa o problema para trás, ele vem com mais força. Então, quando a gente é mais pontual, que resolve já na hora, então você resolve ali, né, que demore, às vezes demora uns meses, às vezes demora semanas, depende de dias, tudo depende do seu movimento e da sua ação. E deixar de ser teimoso ou teimosa, porque como você passa por uma situação delicada, isso não é para todos, tá, gente? Não é uma situação delicada, você já tem vontade, né, sabe do que, né? De fazer coisas, falar coisas, muitas vezes impensadas. Então, essa criança está falando assim, bom, você está no momento reflexivo, você está no momento de você com você, muitas vezes teimoso, porque não dá o braço a torcer, né? Acha que só você tem a razão, mas esquece que existe outras pessoas, muitas vezes, que convivem com você. Então, não é pensar só naquilo que você quer que aconteça, que você acredita. Lógico, você vai fazer o seu posicionamento, você vai colocar aquilo que você acha correto, acha certo, mas também aceitar a opinião do outro. Porque mesmo que o outro discorde de você, você concorda que é o que ele pensa? Se você não pensa igual, ótimo, mas aprenda a respeitar. Você pode até pensar assim, nossa, mas essas coisas que esse cara tá falando, que essa pessoa tá falando, gente, é um absurdo. Mas é problema dele, você concorda? Não é teu. Se você cuidar de você mesma, já tá de bom tamanho. Porque ainda pegar o problema dos outros e não ter como resolver, pra quê? Pra nada, né? E como cada um tem as suas coisas a resolver, as suas questões internas, vamos cuidar primeiro do seu, né? Se você puder ajudar o outro, ótimo. Se não puder, silencie.
Melhor coisa. E aí o rato vem falando assim, como muitas vezes, né, você tá lá brigando com você mesmo, querendo resolver a situação e a situação não anda, porque quando envolve outras pessoas, já fica mais complicado, né? Porque é o que eu falei, cada um pensa de um jeito, age de um jeito, e muitas vezes você quer interferir. Mas será que é necessário você interferir? Será que vai ajudar essa pessoa a crescer na vida, a evoluir? Cada um tem que encontrar o seu próprio caminho. E muitas vezes encontra onde? Na dor, na doença, no sofrimento, na angústia. Então, pense assim, esse problema é meu? Se for, ok, vai lá e resolve. Agora, se não for teu, não coloque o seu dedo no meio, né? Porque você pode vir a ficar doente, e além de ficar doente, você ainda vai ter energia pesada do outro. Será que é isso que você quer? Pensa bem. E aí os lírios falam assim, se você quiser tranquilidade, quiser paz, quiser que a sua intuição floresça cada vez mais, pense realmente aquilo que você quer e não o que o outro quer, porque aqui fala, quando você começa a analisar tudo, o que acontece? Essa carta vem falando assim, transforme. Você não está gostando do caminho que você está levando? Pensa bem, eu não estou gostando dessa atitude, vou trocar, vou transformar, vou melhorar. Agora, se eu estou gostando, eu fico nela, mas aqui fala de uma transformação, de deixar tudo aquilo que não te serve mais. Larga, para que coisas boas te aconteçam. As transformações são essas, mas depende daquilo que você acredita, daquilo que você pensa, daquilo que você sente. Se você sente que é capaz de transformar todas as situações, ou uma grande parte, né, da sua vida, meio caminho andado você já deu para a sua evolução. Inclusive, você pode falar todo dia, ou a hora que você sentir, eu sou capaz de transformar coisas negativas em coisas positivas. Comente aqui para ver se essa frase faz sentido para você. Ou deixa um coraçãozinho, ou escreve uma palavra que traduza essa frase. Pensa nisso. Vai te ajudar bastante e muitas vezes você vai estar colocando para fora sentimentos que você achava, que você falava assim, não, mas para mim tá tudo bem, tá tudo certo. Mas quando você escreve e pensa com o coração, você fala, não, realmente não era bem isso que eu pensava, é outra coisa. E aí você começa a não só se conhecer, mas também se libertar. Que libertação, gente, é maravilhoso. Porque se a gente quer paz, a gente tem que se libertar de muitas coisas. Muitas. Tirar, sabe, essas poeirinhas que fica aqui, esses pensamentos pesados, e vamos se livrar para ser uma pessoa melhor, para poder evoluir, para poder expandir. Se esse conteúdo desse primeiro momento fez sentido para você e você de repente pensou numa pessoa, compartilha com ela, porque isso vai ser muito bom, vai ajudá-la a entender esse processo e o que ela pode fazer para melhorar e não cair em armadilhas. Então, vamos ver qual mais orientação vem para o signo de Gêmeos. Vamos ver o que o baralho cigano vai trazer para você, justamente para te ajudar nessa transformação. Então, vamos lá. Cavaleiro, homem e sol. E o que eu sinto aqui do cavaleiro, ele falando assim, você está no processo de transformação, certo? O que eu vou fazer?
eu vou em frente, eu vou enfrentar os meus desafios com fé, com coragem, com resiliência, com gratidão, porque mesmo que as coisas não saiam muito bem como você quer, lembre sempre de agradecer, porque podia vir coisa muito pior, né? Então o cavaleiro fala assim, vai em frente, tá com medo? Quer trocar o caminho? Faça o que for melhor para você, só não pode ficar parado. Porque aí as coisas não acontecem, as coisas não se resolvem. Não adianta ficar sentado o dia inteiro no sofá, falando assim, ai, tô com esse problema, ai, mas o que eu faço? Ai, não, dá muito trabalho eu sair daqui, sair da minha zona de conforto. Só que toda vez que você sai da sua zona de conforto, as coisas se transformam para melhor, porque aí você se sente capaz de realizar aquilo que você quiser. Dá trabalho, gente? Dá trabalho. Já vou dizer que dá trabalho. Mas a satisfação que você vai ter depois vai valer muito, vai fazer toda a diferença. E aí, por que esse homem vem aqui? Esse homem vem falando assim, começa a usar mais do seu racional. A emoção, ela é boa em determinadas situações, mas muitas vezes te mete em enrascadas, né? Quando a gente só usa o emocional e se envolve, aí não. Nesse caso, você vai falar assim, não, eu vou usar mais a razão. Será que isso vale para mim? É esse caminho que eu quero? Também, se não der certo, eu volto atrás, porque eu posso. Enquanto nós estamos vivos, graças a Deus, a gente pode ir e vir. Nós podemos trocar os nossos pensamentos, podemos quebrar crenças, podemos tratar as nossas emoções, os nossos traumas. Então a gente tem possibilidade de fazer tudo o que é bom. Então por que ficar reclamando, chorando? Vamos em frente, gente. O universo, ele é infinito. Ele traz coisas muito boas, desde que você esteja preparado, desde que você abra a sua consciência, se expanda cada vez mais, vai aprender coisas novas, vai fazer coisas novas, porque você tem energia para isso. Todos nós temos, mas basta querer. Basta ampliar esse horizonte para que você consiga coisas muito boas para você. E isso faz a diferença na sua vida, uma vez que você entender que o universo é ilimitado, que eu posso criar e descriar o que eu não quero mais, eu vou abrindo esse leque cada vez mais e vou trazendo junto coisas que eu quero alcançar, coisas que eu mereço. Se você acha que você merece tudo que o universo tem a te trazer de bom, coloca um coraçãozinho aqui no comentário, curta, compartilhe. Porque cada vez que você faz isso, faz com que o canal cresça cada vez mais e também que o YouTube possa trazer mais conteúdos para você em primeira mão. Inclusive, se você também ativar o sininho, né? Então, vamos fazer o nosso melhor. Nós viemos a este mundo para fazermos o nosso melhor. Lógico que tem os ajustes, que nem sempre são fáceis, porque muitas vezes são ajustes com pessoas às quais a gente não se dá muito bem. É com elas que vem, vamos dizer, eu não diria a missão, mas o acerto, né? Um acertinho de conta, né? Para a gente poder evoluir também. Agora, se a gente leva tudo para o lado negativo, você acha que alguma coisa vai dar certo na tua vida? De jeito nenhum. Mas tudo é uma questão de você trazer para si tudo aquilo que é bom, que é positivo, que é próspero, que você quer alcançar. Nunca acha que um sonho que você tem, nunca ache que ele não vai se realizar. Se você enfiar na cabeça que você vai conseguir,
Não há ninguém que te impeça de alcançar. A única pessoa que pode te impedir é você mesmo com o seu pensamento. Você vê que nós temos a faca e o queijo na mão, mas muitas vezes a gente só usa um instrumento, né? Não usa o outro. E é um conjunto de fatores que fazem com que você vença na vida. Então vamos ver que mais, que orientação mais as cartas vão trazer para você e também a espiritualidade, né? Porque eles também estão bem antenados, né? Quando eu falo espiritualidade, é naquilo que você acredita do fundo da sua alma. Se você não acredita em nada, gente, também está tudo certo. Não tem problema nenhum. Cada um acredita naquilo que quer. E naquilo que também faz sentido para você. Então vamos ver o que mais vem para o signo de Gêmeos. Aliança. Foice e chave. Essa aliança aqui, como veio a foice junto, eu vejo como um relacionamento, muitas vezes de amizade, que pode vir a se transformar, vamos dizer, num namoro, num caso, né, alguma coisa assim, ou mesmo em questão de trabalho, de parcerias, de amigos, de relacionamento familiar. Aí não importa, são relacionamentos em si. E tem coisas que estão acontecendo na sua vida que muitas vezes você quer muito, muito mesmo, mas você não consegue se desapegar. Porque você muitas vezes se sente carente, muitas vezes você fala assim, mas se eu desistir disso, talvez não apareça uma nova oportunidade. Por isso que eu falei, o universo é ilimitado, só que o pensamento da maioria, né, é limitado. Então, se você pensar em desapego, em apego, em limitação, você não vence nada na vida. Muito pelo contrário, você regride. Então, será que não está na hora de eu desapegar dessa pessoa, dessa situação? Porque nada nos pertence nesse mundo, né? Tudo nos foi dado para que a gente cuide da melhor maneira possível. Mas nem sempre a gente toma as atitudes corretas. Então, veja bem, se isso que está te prendendo está valendo a pena. Porque se você achar que vale a pena, ok, você tem a decisão. Você é que tem a chave da sua vida para dizer o que é certo e o que é errado. Não tem mais ninguém que possa fazer isso por você. E não adianta jogar para outra pessoa nem querer ser vítima. Porque não vai te adiantar, o problema vai continuar aí. Então veja bem, vale a pena? Eu não quero mais esse relacionamento, tá me doendo, tá me sufocando, tô sendo manipulada, tá valendo a pena? Aí fica a reflexão. Só você tem a chave da sua vida para decidir isso. A carta fala para você desapegar, para você deixar essa situação ir embora. Mas como eu falei, tudo depende de você. A carta, ela orienta. Você toma a sua decisão se você quiser. Se você não quiser, também tá tudo certo. Você está assumindo o risco. Vamos ver o que mais as cartas revelam para o signo de Gêmeos. Está gostando do vídeo? Curta e comente. Veja se tudo isso que eu estou falando faz sentido para você nesse momento. Então, vamos lá, Gêmeos. O que mais que vai sair para você? O que mais que a espiritualidade vai trazer para você? Vamos lá, torcendo, hein? Então, vamos ver. Âncora, buquê ou ramalhete e navio. Gente, agora aqui tá acontecendo coisa boa, hein? A partir do momento que você se desapega de uma situação ou de uma pessoa ou de algumas pessoas, você vê que começam a acontecer coisas melhores. Você já consegue se equilibrar,
mentalmente, emocionalmente, e as coisas vão acontecendo no seu processo natural. E aí sim vão chegando o que para você? Coisas muito boas. Vão chegando oportunidades, vão chegando bênçãos. Lógico que não é um processo passe de mágica, é um processo passo a passo, né? Se fosse assim rápido, nossa, gente, seria ótimo. Mas não é, né? Então, essas coisas boas acontecem a partir do momento que você se abre, que você fala, não, eu mereço coisa muito melhor. Quando você faz isso, o navio fala assim, já que você está aberta, que você entendeu que quando você deixa coisas que não te servem mais irem embora, as coisas começam a acontecer. Aí trazem as mudanças. Muitas vezes pode vir uma viagem, que você fala, nossa, é uma viagem que eu esperava por tanto tempo e agora eu vou ter a oportunidade. Se você tem dinheiro, vá em frente. Se você quer fazer financiado ou faz em vezes, veja o que for melhor para você. De repente você não quer ir para a Suíça, mas não dá, vai para outro lugar. Vá para um lugar que nesse momento você possa ir e possa renovar suas forças, possa renovar suas energias, conhecer pessoas novas. Pode ser também uma mudança de casa que você queria tanto que acontecesse e agora é o momento. Porque tudo nessa vida tem um momento certo de acontecer. Nada acontece por acaso, tá? É porque tudo é uma vibração. Você vibrando, querendo, fazendo, acreditando, mentalizando, você consegue. Então, notícias muito boas. Vamos ver agora o que mais que vai aparecer para o signo de Gêmeos. Cobra. Tinha que aparecer uma sem graça aqui, né? Uma cegonha e uma árvore. Mas essa serpente aqui, essa cobra, na realidade, ela não é tão ruim assim. Ela está relacionada à sua saúde. Você está em dia com os seus exames? Tem se alimentado bem? Pensa nisso. Você tem feito exercícios físicos? Você tem tirado coisas emocionais aqui dentro que estão travadas? Você está começando a colocar para fora? Está começando a falar para as pessoas com jeito, é claro, e amorosamente. Porque tudo isso faz diferença na nossa saúde física, mental, espiritual, emocional e energética. Então a cobra, ela vem assim como um alerta. Veja assim, se você está fazendo tudo isso, sua saúde está em dia. Agora, se tem alguma coisa que não está assim, batendo muito bem, às vezes está sentindo alguma coisa, precisa de uma ajuda, vá atrás daquilo que é bom para você, que você acredita, que você aceita, porque a saúde da gente, ninguém dá pra gente. É só a gente mesma. Nós temos que cuidar desse corpo, né? E muito bem, porque não é só uma área da vida, são muitas áreas. E o que pega mais para todo mundo é o emocional. Eu falo isso porque eu sou terapeuta em Reiki e eu vejo isso muito acontecer, porque eu também faço muito em mim, né? Eu me cuido muito para que eu possa também auxiliar outras pessoas. Então, por isso que eu te falo com propriedade. Cuide das suas emoções. Não fique entalado com as coisas. Coloque as coisas, sim, de uma forma coerente, de uma forma amorosa, mas no momento certo. Porque quando você faz isso para a pessoa certa, o universo se encarrega de fazer esses encaixes. E aí sua vida se torna muito melhor. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. E nos vemos numa próxima. Até mais. Namastê.